Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Por certo, fizemo-lo descer na noite de Al-Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. E o que te faz inteirar-te do que é a noite de Al-Qadr? ليلة القدر خير من ألف شهر. A noite de Al-Qadr é melhor que 1000 meses. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Nela descem os anjos e o Espírito, com a permissão de seu Senhor, encarregados de toda a ordem. سلام هي حتى مطلع الفجر. Paz é ela até o nascer da aurora. Vamos botar aqui conhecimento. Botar a ciência de Deus. Quer dizer o conhecimento. A vontade. Al-ilmu, wal-qudra, wal-irada. O poder. A capacidade. Al-ilmu, wal-qudra, wal-irada, wal-mashi'a. Tem mais outro. Permissão. Vamos dizer assim para entender melhor o destino de Deus. O que Deus predestinou. Tudo de bom ou mal. Esse bom ou mal, ele é relativo. No futuro, nós vamos saber se foi bom aquilo que hoje era mal para mim. Ainda bem que aconteceu de mal. Então isso é relativo. Só acontece com Deus, qualquer fatalidade, só acontece com conhecimento de Deus. Acontece algo no mundo sem o conhecimento de Deus? Tá bom. Só acontece com a vontade de Deus. Acontece algo no mundo de bom ou mal? Deus ficou sabendo, mas foi contra a vontade dele. O poder de Deus, aconteceu algo que Deus soubesse, que Deus quis, mas ultrapassou o poder de Deus. Não tem como. Acontece algo com conhecimento de Deus, com a vontade de Deus, com o poder de Deus, porém sem a permissão de Deus, não tem como. Tudo que acontece, de bem, de bom ou mal, relativo ou não, saúde, físico, tudo, o destino está ligado com isso. Acontece, tudo que acontece, saiba, Deus está sabendo. O resultado no futuro. Deus está sabendo o que vai ser para mim melhor ou não no futuro. Aconteceu o que Deus quis. Aconteceu porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. Só porque eu digo que eu acredito nele, eu tenho que ser infalível? Tenho que ter corpo fechado? Não acontece nada de ruim comigo? Não, tem nada a ver.
Você é um servo como os outros. Os profetas não eram servos como os outros. Né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensageiro de Deus, numa das batalhas, ele usou um escudo, uma armadura e se preparou. Só nesse fato nos ensina o quê? Era um mortal como nós. Tomou os meios. Agora me diga, se o mensageiro de Deus, um mortal como nós, tomou os meios, enviado de Deus, significa o quê? Que ele não compartilha nada naquilo que é exclusivamente de Deus. Portanto, se nem o profeta podemos dizer, Ya Rasulallah, ó Muhammad, vai lá na túmula do profeta Muhammad, fica passando a mão no túmulo do profeta Muhammad, ó Muhammad, ó Muhammad. Não pode fazer isso com ele. Por que não pode fazer isso com ele? Ele era mortal como nós. Se preparou da guerra. Tinha fome, comia. Tinha frio, se tapava. Estava cansado, descansava. Se ele fosse uma divindade, não precisava nada disto. Está sujeito ao destino de Deus. Está sujeito ao destino de Deus. Se nem o mensageiro de Deus merece isto, imagina a pessoa fala, é o santo fulano, é o sheik fulano, é o imam fulano. A primeira palavra foi Iqra, lê. Qual a lição que temos desta palavra, desta revelação? Por que esta foi a primeira revelação? Podia ser, adore a Deus, reze, seja uma boa pessoa, faça o bem. A primeira palavra foi lê. E como Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeto, ele disse, naturalmente, eu não sei ler. Isto nos indica e nos ensina, e é uma prova de que esta não é uma ilusão, este não foi um sonho, este não foi um demônio, um sussurro dos demônios ou do diabo. Esta foi uma revelação de Deus, naturalmente. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha conhecimento de que isto iria acontecer com ele. Coisas anormais em sua vida estavam a acontecer, porém, ele não sabia que seria o último dos profetas e que receberia esta revelação desta maneira e que iria ver o anjo à sua frente. Então, a primeira lição, lê, ou seja, a importância do conhecimento, da leitura. Imaginem, isto aconteceu por volta do ano 600 depois de Cristo. Nesta época, a Europa estava na Idade das Trevas. Havia um combate entre a crença e religião e entre a ciência. E vem a primeira revelação do Alcorão Sagrado, feita por Deus Altíssimo seja, por intermédio do anjo Gabriel, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizer para você, lê, conheça. E esta leitura e este conhecimento irá te guiar à crença, e irá te guiar à ciência. Então, a crença, a religião e a ciência e a tecnologia andam juntos. E o Alcorão Sagrado é prova disso. O Alcorão Sagrado é um milagre vivo e eterno do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A orientação religiosa é que as mulheres muçulmanas andem vestidas com um lenço chamado hijab. Isso não é estranho na religião islâmica, porque
essa mesma recomendação existe também na Bíblia, existe também em outras religiões. Vemos, por exemplo, as imagens que se conhecem da Virgem Maria. Todas essas imagens estão cobertas com lenço. A mulher muçulmana, quando ela anda coberta, ela está se protegendo dos olhares e das tentações também. Mas chama atenção também, será que faz parte da vestimenta muçulmana a burca, o chador, o niqab, que são lenços que cobrem o rosto, outros mostram somente os olhos? Qual é a diferença então? A vestimenta da mulher muçulmana, religiosa, como religião e doutrina, e como costume. O Alcorão Sagrado fala para a mulher se cobrir. Não fala da cor, não fala do jeito, não fala da forma. Somente diz que ela deve estar coberta. Mostra seu rosto e suas mãos. Mas niqab, chador, burca são manifestações culturais e sociais do hijab. Ou seja, existe uma grande diferença entre cultura, costumes, tradições e aquilo como doutrina. Para nós muçulmanos, religião é aquilo que Deus revelou, está mencionado no Alcorão. E costume, tradições é aquilo que seus povos têm em particular. Muitas pessoas, eles acham que sempre a pessoa virtuosa, a pessoa religiosa, ele tem que vencer, tem que ter prosperidade, tem que ter não sei o quê. Mas uma coisa não tem ligação com outra. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, é justo. Aí colocou esse avanço, qualquer avanço na sua vida, para quem trabalha. Seja fiel ou não, seja crente ou descrente, a terra, quando você vai trabalhar com a terra, ela não te pergunta qual a sua religião. Se você trabalha, vai te dar. Se você vai construir, vai fazer uma coisa certa, você vai ter resultado. Você seja muçulmano, seja não muçulmano, você acredita em Deus ou não acredita, por quê? Porque Deus é justo. Ele deixou tudo aberto para quem quer trabalhar, para quem quer. Por isso a civilização pode ter uma civilização que não tem religião nenhuma. Porque se eles trabalham, tem leis na verdade. Quem segue essas leis, aí pode alcançar um lugar avançado. Então não precisa ser um muçulmano. Pode ser um muçulmano que ele não trabalha, ele não segue essas leis divinas, aí ele fica atrasado. O Islã, para ser um muçulmano que tem um nível avançado, você tem que trabalhar, tem que fazer, tem que praticar aquilo. Não só você declara. Isso é uma lei divina. Quem trabalha, a vida dá para ele. Se nos for perguntado o que é o Islã, entregar-se a Deus, com o monoteísmo. Mas se explica quais são os pilares do Islã. Quando fala pilar, gente, vocês imaginem essa construção. Para construir uma casa, um terreno, qualquer coisa, primeira coisa tem que limpar, fazer uma base. Esta base nós chamamos pilares. Esta base nós chamamos testemunho de fé. A Shahada. Sobre o testemunho de fé é construído os pilares do Islã. Se a pessoa aprende a rezar, aprende a jejuar, pagar o zakat, fazer o hajj, peregrinação, sabe as regras da jurisprudência islâmica, mas não sabe e nem imagina que tem algo chamado testemunho de fé, tudo isso não tem validade. Para Deus não. Mas não sabia que isso era importante.
Pois é, você entrou na casa pela porta errada. Então, testemunho de fé é o primeiro pilar. Segundo, as orações. Terceiro, o zakat. Quarto, o jejum. Quinto, a peregrinação. Quando você vai perguntar para as pessoas o que é o Islã, pode-se explicar. O Islã, literalmente, linguisticamente, significa entrega, submissão a Deus. Tá. Significa o Islã também, num contexto geral de submissão, tudo no Corão fala, tudo que pertence, tudo que existe entre os céus e a terra é submisso a Deus. Queira ou não. Os animais são submissos a Deus. Os humanos são submissos a Deus. As plantas, a criação está submissa, vamos dizer assim, está dentro de uma regra que Deus estipulou para eles. Voluntariamente ou inconsciente. Conscientemente, quem é um muçulmano então? É aquela pessoa que conheceu, que acreditou na mensagem do Islã, acreditou no Alcorão como revelação de Deus, Muhammad como mensageiro de Deus, pronunciou o testemunho de fé, cumpre as orações, mas se eu falei uma ou outra por preguiça, ou por sono, no ano novo, fiquei com medo do foguete e não acordei, deixo de ser muçulmano? Não, continua muçulmano. Mas se eu jejuar eu vou ficar muito magro e não sei o que, eu tenho gula, sei lá, não jejuou. Deixa de ser muçulmano? Não. Enquanto ele não desmentir, negar aquilo que Deus disse que é, ele considera muçulmano ou praticar aquilo contrário, totalmente aquilo que é o Islã. Então o Islã são 5 pilares. Quando que a pessoa é considerada muçulmana? Quando acredita. E quando pratica. Nós estamos aqui embaixo falando, o irmão Majid falou, aqui ele disse, não existe meio muçulmano, ou é 8 ou 80. Não existe muçulmano não praticante. Essa frase tem 2 sentidos. A certa é aquela que deve ser corrigida. Não a frase dele, mas o sentido. Tem coisas da religião, se você não praticar, não é muçulmano. Por exemplo, a fé. Eu sou muçulmano, mas não pratico a crença islâmica. Aí acabou. Não. Eu sou muçulmano, mas não pratico salat. Aí não tem como. Eu sou muçulmano, mas não pratico a sunna do witr. É muçulmano. Eu sou muçulmano, mas cometo algumas infrações islâmicas. Continua sendo muçulmano. Até que, depois deste período de descanso, podemos dizer, ou deste período em que não há nenhuma revelação específica do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala revela ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam os seguintes versículos: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. A tradução desses versos: ó você agasalhado, levanta-te e admoesta. Vamos refletir sobre esses versos. Levanta-te e admoesta, e a teu Senhor magnifica-o, engrandece ao teu Senhor, e a teus trajes purifica-os. E ao abominável, abandona-o, e não faças mercê esperando receber mais. Não faça esperando receber das pessoas. E quanto à determinação de teu Senhor, pacienta. A primeira revelação, lê. Agora você vai aprender. Depois de um período no qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentia a vontade de ter mais uma orientação, depois desse período vem a próxima revelação. Qual é? Levanta-te e admoesta.
Ou seja, depois de aprender, agora levanta e trabalha. E aí vem também algumas palavras, algumas ordens, onde tem a seguinte orientação. Você lê, aprende. Depois você levanta e trabalha. E para isso você tem que engrandecer a Deus. Tem que engrandecer, magnificar a Deus Altíssimo seja. E tem que estar puro, ou seja, se purifica, interna e externamente. Por isso disse, e a teus trajes purifica-os. Seja limpo, puro. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. E o abominável, abandona-o. Abandona tudo aquilo que é abominável, que é ilícito, que desagrada a Deus Altíssimo seja. A idolatria do teu povo, abandona. Ou seja, também há uma lição aqui. Não pense em misturar algo do que você vai aprender da adoração a Deus e da crença em Deus único, Altíssimo e exaltado seja, com aquilo que você vê junto do teu povo, para que eles te aceitem. Você cede algo e aceita algo do que eles têm de invenções. Não. Magnifica a Deus, se purifica e ao abominável evita e abandona de vez. Então, lê, depois levanta e trabalha, depois engrandeça a Deus, engrandeça a Deus Altíssimo seja, depois purifica-te interna e externamente, e depois tudo aquilo que é errado e abominável abandona. E aí a última palavra dessas ordens e orientações: e a teu Senhor pacienta. Ou seja, nesse caminho você vai sofrer. Você quer aprender? Quer levantar e alertar o teu povo? Quer dizer a verdade? Quer engrandecer só a Deus e dizer La ilaha illallah? Você vai ter problemas, obstáculos, perseguições. Então, escute. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. E a teu Senhor pacienta. Tenha paciência pela causa de Deus. Vejam como a revelação foi sendo feita por Deus Altíssimo seja ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aos poucos. Por isso veio esta orientação depois da primeira revelação, depois de cerca de 6 meses. O Alcorão literalmente significa a leitura. É o livro sagrado dos muçulmanos. Nós acreditamos que Deus revelou o Alcorão como última mensagem para a humanidade, assim como revelou a Torá, os Evangelhos, os Salmos a Davi, revelou também o Alcorão a Muhammad durante 23 anos. O Alcorão é composto de 114 capítulos, que nós chamamos de Sura, e os versículos que nós chamamos em árabe de Aya. O Alcorão Sagrado, para nós muçulmanos, não é somente um livro religioso, mas um livro que contém nele o sistema de vida. Nele contém os códigos morais, religiosos, sociais, políticos, todos os códigos civis. Para nós muçulmanos, o Alcorão, além de ser um livro sagrado, também é um livro que deve ser estudado, decorado, memorizado. O Alcorão Sagrado foi revelado no idioma árabe, pois o profeta Muhammad era árabe. Portanto, existem traduções do Alcorão para a língua portuguesa. E nós não chamamos as traduções de Alcorão, chamamos os significados dos versículos do Alcorão Sagrado. Então, como você vai entender o Alcorão? Saiba que o Alcorão está dividido em capítulos, e cada capítulo tem seus nomes. Você pegue, por exemplo, o 4º capítulo do Alcorão chamado Capítulo das Mulheres, onde fala de algumas leis de herança, as leis de herança e o tratamento das mulheres. Tem um capítulo do Alcorão chamado Capítulo Maryam. O que significa Maryam? É a Virgem Maria. Um capítulo 19 do Alcorão fala somente sobre a Virgem Maria, do seu nascimento
e do nascimento do seu filho, Jesus. O Alcorão Sagrado fala dos profetas, profeta José, profeta Jonas, profeta Davi, profeta Salomão, e sem dúvida, o último dos profetas, Muhammad. O Alcorão Sagrado também trata de códigos sociais, onde tem também os 10 mandamentos no Alcorão Sagrado, onde seu primeiro mandamento é: não adore a não ser Deus e trate com benevolência e bondade os seus pais. Quando o muçulmano lê o Alcorão, ele tem a convicção e certeza que ele não está lendo um livro escrito por Muhammad, mas está lendo a revelação literal de Deus, ao último dos mensageiros. O fato de nós acreditar no Alcorão não quer dizer que nós não acreditamos nos livros passados, pois o Alcorão ele veio corroborando, confirmando a mensagem dos livros anteriores. O Alcorão não é uma cópia dos livros passados, mas sim traz a mesma mensagem que Moisés falou na Torá, Jesus nos Evangelhos e Davi nos Salmos. Conheça o Alcorão. A morte boa significa 2 coisas. A sua relação com Deus, como é que você morreu, é uma. Essa é a mais importante. Que se a pessoa tinha uma relação com Deus boa, morreu vindo de uma boa obra, morreu vindo ou indo para uma coisa correta, Deus, morreu bem. A morte boa depende qual foram suas últimas ações. Depende da forma que ela foi. Independe da forma. A forma é outro assunto. O mais importante ali, ela estava vindo da onde? E indo para onde? Aí é a morte boa ou a morte ruim. Né? Aí que está. Estava indo para o Hajj. Isso é o mais importante. Né? Está indo visitar o meu irmão muçulmano. Está indo para aula para a mesquita. Alguém está faltando aqui, gente? Estava indo para a aula, fui aprender, fui ajudar alguém, fui visitar alguém. Independente da morte que aconteceu com você ali, a morte boa é da onde para onde que você estava fazendo. Mesmo que seja violenta. Aquela pessoa, mãe de casa, que está lá em Gaza, está lá na Síria, fazendo seu Nescau lá para o seu filho, caiu um foguete, estraçalhou todo mundo. Uma morte ruim para ela. Saiu da oração, foi fazer a obrigação com seu filho, morreu bem. Quer dizer, no sentido, suas ações. Então a morte boa para os muçulmanos é o que você estava fazendo e o que você iria fazer. Mas se ele morrer antes, pede perdão, Deus me perdoe. Ó, Deus me perdoe, Deus. Porque se não me perdoar, eu serei perdido. E morre. Mas se falou de coração... Não, se falou de coração mesmo, e Deus aceitou. Daí é com Deus. Teve um homem chamado Hajjaj ibn Yusuf, era um tirano da história islâmica, ou dos muçulmanos, melhor falando. Perseguia, torturava, matava, matou muita gente. E antes de morrer ele disse: ó Deus, me perdoe, porque todo mundo está falando que tu é incapaz de me perdoar. Eu acredito, ó Deus, que tu é capaz de me perdoar. Me faça, ó Deus, morrer acreditando que tu é capaz de me perdoar. Porque todo mundo diz que tu é incapaz de me perdoar. E morreu assim. E agora, quem vai dizer que Deus não vai perdoar ele? Alguém garante? Imagina. Hã? Ou seja, a pessoa, o muçulmano, jamais ele deve ter esse atrevimento de dizer que Deus não vai perdoar o fulano enquanto ele estiver vivo.
Sabemos que existe o sonho, os sábios dizem que a pessoa dorme, tem um sonho do bom, bem, sonho bom e sonho ruim, que é o pesadelo. E tem aquilo que é o do subconsciente da pessoa. O Alcorão Sagrado, tem um versículo, no Surah 39, tem um versículo que diz assim: Allah é Deus que retira a alma das pessoas quando ela dorme. Nós acreditamos, quando a pessoa dorme, Deus retira a alma da pessoa. Para onde é que vai? Vai visitar os parentes que morreram? Vai visitar as pessoas? Não. Para onde que vai essa alma? Só Deus que sabe. Uns interpretaram que a alma significa a consciência. Pode ser. Mas quando a pessoa dorme, a alma sai. Aonde vai, só Deus sabe. Como que ela volta, só Deus sabe. E isso quando a pessoa está dormindo, duas pessoas dormindo, um lado da outra. Uma está com um pesadelo, começa a pular. Aí a outra está sonhando coisa boa, começa a rir. Um no lado do outro. E aí? Subconsciente, a alma da pessoa está num outro mundo que nós não sabemos, mas nós não abrimos especulação. Mais importante que saber que a pessoa no sonho, não existe na religião islâmica, eu tive um sonho que isto é haram a partir de hoje. Eu tive um sonho que isto é permitido. Eu vi num sonho que eu não preciso rezar. Eu vi num sonho que eu não preciso usar o hijab. Não é da religião. No Islã, sonho é sonho. Tem um sábio chamado Ibn Uthaymin, Muhammad, falecido em 2001, que um rapaz perguntou para ele: Sheikh, eu sonhei com o senhor essa noite, que o senhor disse que aquilo era haram. O Sheikh falou: quando você sonhou? Antes da noite. Então não era eu, porque essa noite eu não sonhei com você também. Não tem lógica. Não tem lógica, porque é sonho. O sonho, sonho bom. Se é aquilo que a pessoa deseja. Eu desejo algo, sonhou. O que faz? Quando acorda, pede: ó Deus, realize aquilo para mim. Se for bom para mim. Porque a pessoa deseja tanto que acaba sonhando. Se for bom para mim, facilite. Se for algo que a gente tem medo, pesadelo, foge daquilo, acorda, vira para o outro lado e fala assim: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, 3 vezes assim, ó. Não vai fazer no lado da esposa, no lado do marido, que vai apanhar. Tá cuspindo em mim, o que é isso? Não, tem que ter, não é? Hein, Nidão, imagina, lá da esposa, a esposa sai daqui e vai apanhar. Pega a mão. E não conta os pesadelos para ninguém, a não ser para as pessoas de confiança, que vão te dar um resultado. Existe interpretação dos sonhos? Existe, mas é um oceano que não se entra. Porque o sonho, muito é do subconsciente. E os sonhos são sinais, Mas quem é que vai interpretar? Quem sonhou, não quem está por fora. Pessoas dizem: olha, sonhei que eu estava comendo banana. Quer dizer que vai ter filho macho. Não tem nada a ver. Não quer. Sonhei que estava comendo maçã. Vai ter filho menina. Não quer dizer nada. Não é uma ciência. E não se procura saber disto. Por quê? O que for que Deus predestinou, não vai mudar. Não tem como analisar Deus, não tem como analisar a vida após a morte, não tem como analisar esse universo inteiro, porque o nosso raciocínio não tem como atingir isso. Porque é limitado, isso a gente tem que respeitar essa limitação, não tem como. Tem que chegar a uma coisa que chama fé. Fé, você vai acreditar, mas não é assim a tua também, você fez, então acredita, não. Até chegar até sua fé, você tem que pesquisar, mas quando você chega à sua fé, aí você tem que acreditar e não tem como. Então, esse universo, vamos ver, esse universo, esse planeta, essa vida, tudo que está nesse universo, desde a menor coisa até a maior coisa, tudo indica que existe um Criador. Sim ou não? Esse dia e noite, essa vida que a gente tem, os seres humanos, não tem nada que indica que existe alguém, né?
que arrumou, que deixou tudo isso para nós. Entendeu? Isso aqui, mas quem? Aí vem agora, como Allah subhanahu wa ta'ala, Ele sabe que a gente sozinhos nunca a gente vai saber, aí revelou. Não deixou a gente perdidos. Revelou textos sagrados, mandou milhares de profetas para falar, olha, vocês estão aqui porque o Deus que criou vocês. Todos eles falaram a mesma coisa, que é Deus, mas como, então, a gente para, porque um dia a gente, inshallah, mas por que Deus não falou tudo para nós? Por que não deixou todas as coisas ser abertas? Por que não deixou a gente ver Ele, por exemplo, aqui? Aí, se Ele fizesse isso, aí vai anular todo o sentido do exame. Quando você recebe o papel das perguntas, Já tem as respostas do lado? do lado já tem resposta. Aí não tem exame mais. Como você os professores vão saber se você estudou ou não? Tem que ter só as perguntas. Aí você tem que esforçar para estudar, para responder, para você passar. É a mesma coisa. Allah deixou tudo isso oculto para nós. Para quê? Para examinar a sua fé, como você vai agir. Você vai merecer o paraíso, você vai agir de uma forma correta, ou você vai seguir o... Por isso Ele ocultou essas coisas para tentar, será você... Agora, se Allah subhanahu wa ta'ala abriu tudo para nós, aí não tem mais sentido. Circuncisão em árabe chama-se khitan. Khitan é uma prática utilizada pelas religiões semitas, pelo judaísmo e pelo islamismo. Para nós muçulmanos tem um significado religioso, mas o que prevalece aqui é o higiênico. A circuncisão para os homens, ela é recomendada. Há opinião de teólogos que dizem que é obrigatória, mas toda obrigatoriedade está dentro das condições. Vai chegar a pessoa agora, Daniel, agora acabou, vamos lá para o cirurgião lá fazer circuncisão, que se converteu. Não, ninguém vai falar isso. O doutor Latif, vamos apresentar. Mas ela é recomendável para a questão higiênica. E foi relatado que o profeta Ibrahim, foi o primeiro profeta a fazer a circuncisão e fez aos 80 anos de idade. Esse fato diz que ela é recomendada dentro das condições, dentro da condição espiritual, física ou até de tempo. Mas se faz quando é a última coisa que se lê do livro. Não é a primeira coisa que você para na mesquita, circuncisão. Não é, porque no dia do final, por exemplo, a peregrinação a Meca, se a pessoa tem condições, faz. Se não tiver condições, não faz. O jejum, que é um pilar do Islã. Se não tem condições de jejuar porque está doente, não jejua. Como que algumas pessoas vão exagerar na circuncisão, que não é um pilar do Islã? Se aquilo que é pilar do Islã, se não há condição, não faz. Imagina a circuncisão, que não é o símbolo do Islã, mas é um costume, é a tradição do profeta Muhammad, é a tradição dos profetas. Então, se a pessoa tiver condição de fazer, puder fazer, faça. Mas existe alguém que fica perguntando, olha tem 14 dias para fazer, senão nós vamos fazer a força. Não, não existe isso.